Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, nós todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é segunda-feira, dia 29 de dezembro, e o nosso tema de estudo da lição da Escola Sabatina de hoje é Paulo em Algemas. Então, continuando a nossa história de ontem, dentro do contexto do que nós estamos aprendendo dos livros de Filipenses e Colossenses, a gente continua a história para entender um pouco mais sobre Paulo, sobre o contexto dele, para que a gente consiga entender o contexto das cartas e para quem foram escritas as cartas de Filipenses e Colossenses. Qual era o contexto? Qual era a mensagem que ele estava passando através dessas cartas? Aqui a lição de hoje, que tem como tema Paulo em Algemas, a lição da Escola Sabatina, ela cita várias vezes em que Paulo declara que ele foi preso. Paulo foi preso várias vezes. A lição menciona que ele foi preso na Macedônia, ele foi preso em Filipos, ele foi preso por um breve tempo em Jerusalém, depois em Cesareia. Realmente ele foi preso em vários lugares, ele foi preso também numa prisão domiciliar em Roma. Inclusive ele estava algemado a um soldado romano. A lição da Escola Sabatina fala pra gente de um antigo líder cristão chamado Inácio de Antioquia. E esse Inácio de Antioquia, que era um cristão do segundo século depois de Cristo, ele diz que os soldados romanos eram como bestas selvagens. E quanto melhor você tratava esses soldados, pior era. Então realmente a situação era gravíssima para os cristãos nos primeiros 2, 3 séculos de cristianismo. E Paulo estava ali no começo, né? Nós estamos ali pelo ano 60, 62, que é o período em que ele estava preso em Roma. Paulo preso, Paulo algemado, várias vezes ele já estava acostumado a ser preso por amor do Evangelho, mas mesmo assim, mesmo em situações difíceis e complicadas, ele dava um jeito, ele dava seus corre, né? Dava um jeito para pregar o Evangelho. Ele dava um jeito de não achar desculpas, mas pelo contrário, aproveitar as circunstâncias para anunciar o Evangelho de Cristo. Ah, poxa, estou preso a uma pessoa, vou falar de Jesus. Mas eu não posso falar de Jesus, e vou testemunhar então com ações, com minhas orações, com as minhas atitudes, mostrando Jesus. Eu sei que existe aquela fantasia cristã que diz que um cristão ele brilha em meio à multidão e as pessoas podem ver claramente quando um cristão está no meio de todas as outras pessoas que não são cristãs. Eu digo que isso é fantasia porque é uma fantasia. Nós somos seres humanos, todos somos falhos, pecadores. Só que como você distingue o cristão? Não é pelas roupas simplesmente, porque isso varia pela cultura, e sim pelas atitudes. Um cristão ele testemunha por suas ações muito mais do que por suas palavras. Os cristãos foram chamados de cristãos por pregarem Jesus. Um cristão ele só é realmente cristão quando leva o nome de Cristo, agindo como Jesus, falando como Jesus, vivendo a sua vida da melhor forma possível, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos erros e falhas, que são muitas, mas seguindo o caminho de Jesus. Isso nos torna diferentes. Quando fazemos as escolhas que o mundo não faz, aí damos testemunha do Evangelho de Cristo. A lição faz a seguinte pergunta, a lição 2 faz a seguinte pergunta. Como Paulo conseguiu suportar as provações? Qual era o foco da vida dele? Como é que a gente pode, agora pensando pra gente, como é que eu consigo aguentar a pressão? Como é que eu consigo viver no mundo sem ser do mundo, né? Os pés na terra, olhos no céu. O que faz a diferença? E a palavra de Deus tem a resposta. Vamos a 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 12. Diz pra gente a resposta a essa pergunta. Por que Paulo aguentava as provações, como ele suportava, e como a gente também consegue enfrentar as dificuldades se sermos testemunhas de Cristo, mesmo em meio à escuridão. Vamos então a 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7 até o verso 12. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. A resposta que Paulo dá a todas as dificuldades que ele enfrentava e o que motivava era saber
que Deus estava com ele em todos os momentos. Ele podia se sentir abandonado, mas ele sabia que não estava abandonado. Ele podia entender que não sabia de nada, estava perplexo, mas ele sabia que Deus tem tempo para todas as coisas e Deus é Senhor de todas as coisas. Deus sabe de tudo. Então, apesar de todas as dificuldades e todas as fraquezas, ele confiava que Deus tinha a força para suportá-lo, para dar força a ele, para suportar as dificuldades, as provações, para enfrentar os problemas com a cabeça erguida, confiando não em si mesmo, mas em Jesus. O segredo de Paulo era saber e entender que Deus estava com ele. A lição dessa semana fala sobre isso. Perseguidos, mas não abandonados. Deus, ele não abandona os seus filhos. Ele permanece com a gente. E se a gente permitir, ele vai fazer muitos milagres na nossa vida, mesmo em meio às dificuldades. Mesmo que a gente não consiga enxergar, Deus enxerga. Deus, ele está além daquilo que nós podemos ver. Que Deus possa nos abençoar. E convido você, nesse momento, a aceitar ser um instrumento de Deus e fazer da sua vida um testemunho vivo de Jesus. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, querido Deus, por tua mensagem de amor e esperança. Obrigado por nos mostrar que nunca seremos abandonados, mas que Jesus permanece com a gente o tempo todo. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.